Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo, estamos no ar, estamos chegando para mais uma live, para mais um episódio do nosso Café com Desbloqueio. Seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe, que esse seja um dia extraordinário na sua vida, em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma live, mais um episódio da nossa série. Nós estamos aí falando sobre os sinais do fim dos tempos. E aí, tá curtindo a nossa série? Tem aprendido muito, tem anotado, tem feito as suas anotações. Desde quarta-feira nós estamos caminhando aí nessa série. Eu tenho compartilhado sobre aquilo que Jesus ensina em Mateus 24 a respeito dos sinais do fim. E hoje eu quero falar com você sobre o terceiro sinal que Jesus fala para nós, mas antes eu quero pedir para você compartilhar. Pega esse link e compartilha, manda nos grupos do WhatsApp, grupo da família. Você sabe, né? Ajuda a gente a enganjar, alcançar mais pessoas e propagar essa mensagem. O fim está próximo, como nós temos falado, aprendido aqui, notado isso, e nós precisamos preparar as pessoas para isso, tá bom? O fim pode ser o recomeço para aqueles que entenderem o propósito da salvação. É isso que a palavra nos ensina e é isso que as pessoas ainda não entenderam. Vamos nessa então? Nós estamos lendo Mateus 24. Vamos pegar aqui, ó. Livro de Mateus. Cadê a Bíblia? Mateus capítulo 24 é a base que nós estamos usando aqui, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 6. Diz o seguinte, Mateus 24, 6. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porquanto é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Nós já falamos sobre o sinal dos falsos profetas, os falsos crentes, e hoje nós vamos falar sobre as guerras. Você sabe que a guerra faz parte da história da humanidade, né? Desde sempre, a partir da queda de Adão, a partir do pecado de Adão, a guerra se tornou uma ferramenta de conquista, uma ferramenta de avanço dos impérios, dos governantes, no meio da civilização, no meio da nossa sociedade. Mas qual é o objetivo das guerras? Por que Jesus disse aqui, ó, que é necessário que essas coisas aconteçam? Porque a guerra faz parte do fim dos tempos. Como eu disse, ela vem desde o início, ela vem desde o começo. Mas é interessante e ao mesmo tempo intrigante Jesus falar que é preciso que haja guerras e rumores de guerras. Essa palavra rumores vem de ameaças. Nós estamos vivendo aí os últimos 2 anos de uma intensificação nas guerras, né? Nós estamos vendo o cenário que está acontecendo lá em Israel, nós estamos vendo o que ainda acontece, não com a mesma mídia, mas ainda acontece lá na Rússia e tantos outros cenários de guerra, guerras e rumores de guerra. Por que isso é importante? Bom, vamos lá. A definição de guerra. Qual é a definição de guerra? Segundo o dicionário aí, ó. Guerra, uma luta armada entre nações ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Então, qual é a definição da guerra? A guerra nada mais é do que um instrumento de imposição. Claro, um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, mas com o objetivo de se impor. Impor patrimônio, impor bens, impor ideias, se impor ou impor algum interesse. E nós vemos isso se intensificando, por exemplo, ninguém começa uma guerra sem que haja algum interesse específico. Ninguém começa uma guerra, ninguém começa um conflito armado por causa de algo que não gostou. Sempre existe um interesse. Preste atenção nisso aqui, isso aqui é importante.
Toda guerra tem um interesse por trás. Toda guerra. Agora, o que Jesus diz é que é necessário, é preciso que as guerras aconteçam. Bom, o que leva as pessoas ao conflito? Esse desejo de imposição. Então aqui entra, por exemplo, a defender o ego, defender uma ideologia, defender um pensamento, defender um território. Tudo isso são ambientes, são contextos que geram uma guerra. Mas por que é importante que a guerra aconteça? Por que a guerra faz parte de um dos sinais do fim dos tempos? Bom, quem patrocina as guerras? Quem patrocina as guerras? Humanamente falando, as guerras elas são patrocinadas por pessoas ou por entidades que querem ou que têm um objetivo, um interesse em comum. Por exemplo, guerras que acontecem aí mundo afora são guerras onde o interesse é, por exemplo, minerais, minérios, petróleo, ouro, economia, dinheiro. Então, vale a pena para essas pessoas investir na guerra, investir no armamento, investir no conflito, para que, ao vencer essa guerra, o interesse da riqueza, da ganância, do petróleo, ou seja, daquilo que for, seja suprido. Então, o que patrocina essa guerra são pessoas e empresas que estão interessadas naquilo que está naquele território. Então, eles invadem, eles guerreiam e a bagaceira toda. Então, humanamente falando, o que patrocina a guerra é esse interesse em beneficiar a si mesmo, em beneficiar um grupo, uma ideologia. O que patrocina a guerra? O ego humano. Você sabe que quando um país ele se acha poderoso demais, quando ele se acha forte demais, fortemente armado, seu exército é o exército mais poderoso, então ele investe mais em entrar em conflitos, entrar em guerra. Por quê? Porque existe um ego. Quando a gente olha para a história bíblica, a guerra faz parte da Bíblia. Nós vemos desde a nação de Israel entrando em conflito, os patriarcas entrando em conflitos, e quando Deus manda Israel entrar na terra prometida, Israel vai avançando guerra após guerra. E qual era o interesse de Israel? Conquistar a terra que Deus havia dado para eles. Então, a guerra, ela é esse instrumento de imposição. Mas aí entra a pergunta, por que a guerra é um sinal do fim dos tempos? Para a gente entender isso, nós vamos aqui para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 6. E nós vamos ler o versículo. Vamos aqui. O versículo 3. Apocalipse, capítulo 6, versículo 3. Diz o seguinte: quando ele abriu o segundo selo dos sete selos aqui do Apocalipse, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Ele foi entregue também uma grande espada. Não sei se você já estudou a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, mas o segundo cavaleiro aqui, ele é o cavaleiro que representa a guerra. Quando João tem essa visão dos 4 cavaleiros, você precisa entender que esses cavaleiros aqui apontam para entidades,
espíritos que agem e operam sobre a terra. E operam desde sempre. Não é a abertura dos selos que vai fazer esses espíritos trabalharem. Não, a abertura do selo é trazer a operação deles à tona. Eles já trabalham há muito tempo no meio da humanidade. Só que isso estava velado. Quando Jesus abre os selos, ele traz isso à evidência e ele traz um armamento, ele traz um ensinamento para que a igreja não sofra com as ações desses cavaleiros. E o segundo cavaleiro aqui é o cavaleiro da guerra. É o espírito, é a entidade que tem agido na humanidade para provocar a guerra. Agora, olha só o que o texto diz. Foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Qual é o poder dessa entidade? Qual é o poder desse espírito? Ele não é aquele que provoca a guerra em si. Ele é aquele que inflama os desejos humanos. Lembra que eu falei para você, o que provoca, o que patrocina uma guerra é o ego humano, são os interesses humanos? Então o que esse espírito faz? O que essa entidade faz? Ela inflama o ego, a ganância, o desejo, o rompante, o orgulho, a soberba humana, ao ponto de que um entre em conflito com o outro. Então, não é um espírito que fala assim, não, vou fazer aqui uma guerra. Não, são pessoas com coração egocêntrico. Como eu falei para você, de uma nação que ela tem um exército forte, ela tem um exército poderoso, facilmente ela entra numa guerra. Por quê? Por causa do orgulho, por causa do ego. Quando o interesse é pessoal, mais fácil de entrar na guerra. Por quê? Porque cega-se o entendimento, a emoção fala mais alto, e aí vem a questão da ação. Então, esse espírito, essa entidade, ela tem trabalhado desde o começo da humanidade. Só que o que Jesus mostra para nós é que isso vai se intensificar nos últimos dias. E aí entra a pergunta, por quê? Por que é necessário que haja guerras no mundo para que chegue o fim dos tempos? Pelo simples fato de que Satanás precisa do caos para ele poder governar. Você sabe que nós estamos prestes a ver um sistema global de governo, um sistema único de governo. E para que esse sistema ele entre em funcionamento, é preciso que haja muitos conflitos. Porque é através dos conflitos que surgem a necessidade da paz. Quanto mais guerras no mundo, mais as pessoas clamarão por paz. E quem será o instrumento de paz? Um sistema, um governo, influenciado por pessoas, patrocinado por pessoas com ego, com desejo próprio, com interesse próprio na sua vida, nas suas riquezas, na sua ganância, mas que, irmão, deixa eu te falar, existe um sistema que governa o mundo. Só que esse sistema, por mais que ele é bem organizado, ele não pode ser imposto goela abaixo. Então as guerras são provocadas, os conflitos são confrontados, são instigados para quê? Para que haja um clamor, para que haja uma necessidade mundial de alguém que resolva esse problema. E haverá esse mecanismo global que vai trazer uma solução. E quem é que está por trás disso? Satanás. Imagine com a guerra que nós estamos tendo lá, por exemplo, lá no Oriente Médio agora. Imagine se levanta um político que tenha articulações globais, que vai trazer tratados de paz, tratados de harmonização entre as nações palestinas, entre o Oriente Médio como um todo e a nação de Israel.
É o desejo de todo mundo que mora lá. É o desejo da população que haja paz no Oriente Médio. Ou seja, quanto mais se intensifica o conflito naquela região, mais as pessoas, a população, deseja paz, deseja solução. E se aparecer alguém que carrega essa solução, todo mundo irá apoiá-lo. É assim que o anticristo se manifestará. Para que o anticristo se manifeste, para que o anticristo governe, o caos é necessário. Por isso que Jesus diz que é preciso que essas coisas aconteçam, porque é debaixo desse cenário de guerra, é debaixo desse cenário de conflitos que o anticristo será promovido. E se você quer aprender sobre o anticristo, sobre como ele vai surgir, quem é ele, qual é o papel dele, você precisa fazer parte do seminário O Arrebatamento e o Fim dos Tempos. A partir de segunda-feira eu vou falar mais sobre isso, mas você já pode acessar o link que está aqui na descrição, o Arrebatamento e o Final dos Tempos, está aqui embaixo. Você vai fazer a sua pré-inscrição, não é a sua inscrição, é a sua pré-inscrição para você receber as informações, para você participar do nosso seminário. As inscrições ainda não foram abertas. Você vai fazer a sua pré-inscrição. Acredito que a partir de segunda ou terça-feira a gente abre aí as vagas para você fazer a sua inscrição. Mas você que vai estar nessa pré-inscrição, você vai ter acesso a algumas coisas interessantes aí. Nesse seminário eu vou falar sobre o anticristo, sobre esse cenário do fim, sobre qual é o papel do anticristo, quem é o anticristo. Nós vamos falar sobre isso. Então, se eu fosse você, eu me inscrevi e não perderia esse seminário, porque vai ser poderoso demais. Então, por que a guerra é um dos sinais do fim dos tempos? Porque quanto mais a guerra se intensificar, quanto mais o ego humano for inflado, mais espaço, mais cenário o diabo, o anticristo, terá para se manifestar. Quem é o anticristo? Nós vamos falar sobre ele nesse seminário aí. Só que o que você precisa entender? Para que Satanás governe esse ambiente de guerra, ele é necessário. Por isso que Jesus disse que era necessário que houvesse guerras e ameaças, rumores de guerras. Então, de fato, homens mal intencionados, com coração maligno, com interesses pessoais, são criadores e patrocinadores de guerra, sim. Mas por trás de tudo isso, Satanás é o maior interessado, o maior provocador e o maior patrocinador dessas guerras. Inclusive, as guerras internas. Quantas igrejas estão em conflitos internamente? Porque Satanás está patrocinando, está instigando e está provocando esse conflito dentro da igreja. Por quê? Porque quanto mais o ambiente for um ambiente de conflito, de guerra, de divisão, mais autoridade, mais governo o diabo vai ter. Na sua família, na sua casa, quanto mais conflito, quanto mais guerra, quanto mais confusão, mais espaço o diabo vai ter. Por isso que a palavra diz que a igreja de Jesus, ela precisa estar em unidade. Só tem uma coisa que combate a guerra, a unidade. Só tem uma coisa que impede esse cavaleiro esse segundo cavaleiro do Apocalipse de operar, a comunhão. Quanto mais unidade, quanto mais comunhão na igreja de Jesus, na sua família, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua empresa, seja qual for o ambiente em que pessoas estão inseridas, quanto maior for o nível da unidade, quanto maior for o nível da comunhão, menos espaço Satanás vai ter. Menos espaço, menos autoridade, menos influência esse segundo cavaleiro vai ter, esse espírito da guerra vai ter. Por quê? Porque o Senhor nos preparou para combatermos esse espírito. E o poder que combate o espírito da guerra é a unidade, é a comunhão. Então, para a gente fechar essa aula de hoje,
essa live de hoje, entenda que existe um sistema que está provocando, que está instigando e que está patrocinando os conflitos, as guerras. Mas por trás desse sistema existe Satanás. Satanás é o maior interessado, o maior provocador e o maior patrocinador dessas guerras e desses conflitos. Porque quanto maior for o caos, mais fácil vai ser para o anticristo se manifestar. Quanto maior é o caos, mais fácil é para o diabo tomar o governo. Isso no ambiente global, como no ambiente individual da sua vida. Unidade e comunhão é a única solução. Para o mundo não tem solução, porque como Jesus disse, é necessário que isso aconteça. Satanás vai influenciar e intensificar cada vez mais a provocação e o patrocínio nas guerras. Por quê? Porque o anticristo precisa se manifestar. E sem um ambiente de caos, caos financeiro, caos político, caos social, caos nessa questão de conflitos, de guerras, quanto maior for o cenário de caos, mais fácil será para o anticristo ser introduzido no governo e na influência mundial. Isso não tem como resolver, porque está escrito. Mas quanto à sua vida, quanto à sua casa e quanto àquilo que te pertence, se você entender isso, você vai sair debaixo do poder desse espírito, dessa entidade, o segundo cavaleiro, que tem influenciado nas guerras e nos conflitos. O mundo pode estar em guerra, mas a sua vida precisa estar guardada, porque você não faz parte do mundo, você faz parte da igreja de Jesus. Amém? Eu quero orar com você, eu quero declarar que venha um entendimento do Senhor sobre a sua vida. O mundo vai viver um caos. Caos financeiro, caos político, caos em questão de conflitos e guerras vai acontecer. Como já está acontecendo e vai se intensificar cada vez mais. Porque o anticristo vai aparecer. Ele vai aparecer. E quanto maior o caos, mais fácil vai ser. Mas quanto a nós estamos esperando o arrebatamento. E antes que essas coisas aconteçam, antes que o anticristo se manifeste, nós seremos arrebatados. Até lá, vamos guardar aquilo que é nosso. Vamos prevalecer, vamos permanecer no pilar da unidade e da comunhão. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar essa live de hoje. Feche os seus olhos. Respira fundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, guarda o nosso coração. Guarda o nosso coração de vivermos em guerra uns com os outros. Seja em casa, no trabalho, na família, na igreja, na escola, onde for. Guarda o nosso coração, Senhor. Existe um espírito, existe uma entidade que desde sempre vem influenciando, vem inflamando e provocando guerras e conflitos entre famílias, entre amigos,
internamente em ambientes, entre nações. Esse é um cenário necessário para o fim dos tempos. É através do caos, é através do conflito, é através das guerras, que o anticristo será inserido para governar esse tempo do fim. Mas isso não precisa acontecer nas nossas vidas, Senhor. O selo foi aberto para que a igreja fosse liberta, livre da influência desses espíritos. Então, Pai, que a partir de hoje assim seja na nossa vida. Todo conflito, toda guerra, toda oposição entre nós, em casa, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for os ambientes, Pai. Que sejamos provocadores da paz. Que sejamos provocadores da unidade, da comunhão. E que esse cavaleiro, que esse espírito da guerra não venha influenciar as nossas vidas. No nome de Jesus, Senhor, eu oro por isso. Paz, unidade, comunhão, que essa seja a realidade das nossas vidas, que nós possamos de fato viver o shalom do Senhor sobre as nossas vidas, em todos os aspectos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Vambora, né? Vambora? Segunda-feira estamos de volta. E nós vamos continuar falando sobre os sinais do fim dos tempos. Nós já falamos 3. A partir de segunda-feira a gente vai continuar aí. Na segunda-feira nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre crise financeira. Meu Deus. Você sabe que tem também um cavaleiro do Apocalipse que trabalha nessa questão também, né? Eu acho que eu vou dar de bônus para vocês, para você que for fazer a sua inscrição para participar do seminário do arrebatamento do fim dos tempos. Eu vou dar para você uma aula que eu tenho sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Você que entrar no nosso seminário, você que fizer a sua inscrição, as inscrições ainda não estão abertas. Segunda ou terça-feira nós vamos abrir as inscrições, aí você vai poder entrar e lá nós vamos falar sobre, eu vou te dar de bônus, aliás, essa aula. É uma aula muito importante, uma aula muito poderosa. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Quem sabe eu posso até regravar ela e dar um upgrade aí, tem um tempinho ela já, mas é uma aula muito importante que eu vou disponibilizar para vocês lá. Fechou? Segunda-feira a gente fala mais sobre isso. Bom final de semana para você. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar essa aula. Estamos esquentando os motores. O fim dos tempos está chegando, a gente precisa se preparar. Nessa série, nós estamos falando sobre os sinais. No seminário, eu vou te explicar o que é o arrebatamento e o que é o final dos tempos. Vai ser poderoso demais, você não pode perder, tá bom? O link da pré-inscrição está aqui embaixo. Você entra aí, faz o seu cadastro para você receber as informações e receber o que eu vou liberar de bônus para vocês lá. Tamo junto, até segunda-feira, bom final de semana. Aproveita para assistir os outros vídeos, se você não assistiu, reassistir, porque você sabe que sai do ar, mas fica disponível lá na nossa comunidade. Deus abençoe, bom final de semana, até segunda-feira para mais um programa Café com Desbloqueio. Paz!